Eu não peguei um react e fui lá e fiz uma dissertação inteira sobre Kagurabachi e eu não descasquei o bagulho. Bora pegar pra assistir um vídeo diretamente sobre Kagurabachi pra eu descascar essa bomba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Vamos logo de uma vez. Aliás, cadê o capítulo novo? Autor, cadê o capítulo novo, porra? Cadê as scans do bagulho? Cadê? Cacaio. Quê? Caralho. Caralho é based. Ok. O mangá que mistura vingança e cinema. Kagurabachi. É canal do Izu. Será que ele é amigo do Ikeda? Bora lá. Como uma série de estreia feita por um autor jovem conseguiu chamar a atenção A Shonen Jump foi esperta nesse bagulho aqui, hein, mano. Foi esperta, mano. Nossa, mano. Mas eu não vou falar de novo aqui por causa que eu já falei antes. Vocês vão ter que procurar algum corte aí que eu falei sobre Kagurabachi. em Não tão lembro também qual pouco foi. tempo. Kagurabachi é um mangá de ação publicado na Weekly Shonen Jump desde setembro de 2023, escrito e desenhado por Takeru 23? Pior que é, Hokazono. mano. A história acompanha Chihiro Orokuhira, o filho de um lendário ferreiro que Ó. criou espadas encantadas capazes de mudar o rumo Ainda de não uma vi. guerra. Lê, cara. Cara, foda-se, eu vou repetir tudo que eu falei. Cara, Kagurabachi é tão denso quanto. É tão largo quanto uma banheira e tão fundo quanto uma banheira. É só cenas de aura e lutas. Não tem densidade e quesitos roteiro, porque não tem roteiro. Ele tem o quê? Explicação do verso. Ele só tem world build. Personagens interessantes que tem aqui são os personagens que mais farmam aura, droga. O Shihiro, ele tem os bagulho lá de ser meio Ed, de ser meio Ed, ele não falar muito, que não sei o quê. Beleza, foda-se, eu não tô lá por causa do problema. Eu tô lá pra ele fazer coisas, mas eu não tô lá pra necessariamente porque o protagonista é interessante ou é a masterpiece da literatura japonesa de mangás. Não. Tô lá pelas cenas de ação. E que é da hora, mano. As cenas de ação já paga o mangá. Por exemplo, é capaz de eu me divertir muito mais lendo Kagurabachi do que o Jujutsu Kaisen. Sabe por quê? Cara, olha isso aqui. Isso aqui é o começo do mangá, tá? Isso aqui tem muito menos. Tem muito mais texto do que Jujutsu Kaisen. Mas em Jujutsu Kaisen, os balões de fala é literalmente o tamanho dos personagens, cara. Eles ocupam metade de cada quadro. É como se o Gag não quisesse desse. Adivinha, ele realmente não queria. Ele fazia esses bagulho aí, certeza que era de propósito. Pra, tipo, não fazer os bagulho. Vai ver, a maioria das páginas de Jujutsu Kaisen tem esse negócio. Os balões de fala é grande e não preenche todo o espaço do texto, por causa que é um diálogozinho só pra aumentar o espaço. Por exemplo, no Kagurabachi tem páginas do mangá que. Né, das mais recentes. Nas páginas do mangá do bagulho, tem texto pra caramba. Muito texto. E adivinha? Nesses muito texto, não preenche toda a página com balão de fala. Você tem o quê? É o cenário, é os personagens e é o texto. Infelizmente não tem como eu achar, tem como eu achar a referência aqui pra vocês pra eu exemplificar. Eu acho que eu mostrei na última live, mas tipo. O bagulho é insalubre, porra. Insalubre. E como que a quadrinização pelo menos de diálogo em Jujutsu Kaisen aqui no Kagurabachi. Kagurabachi pode, não vai, obviamente não tem mais texto que o Jujutsu Kaisen, impossível. Porém, ele sabe melhor como colocar a droga do texto na tela. Mesmo o Kagurabachi sendo uma arte mais simples do que o Jujutsu Kaisen. O Jujutsu Kaisen é só, tipo, é mais sujo. É uma arte mais suja, assim, mais coisa. O pai do cara já criou a espada contra a calvície? Ainda não, mano. Agora batia no leitura rápido. Mas 1-2, cara, você termina. Gostosinho. 1-2, já era. Hiro vivia uma rotina tranquila ao lado do pai, até que tudo é destruído. O seu pai, Kunishige, é assassinado Aqui, por ó. feiticeiros Olha o texto. Tudo bem, não é o melhor exemplo por causa que é uma cena tensa, então não teria como ter muito texto. Mas olha como que é feito aqui. Em Jujutsu Kaisen misteriosos. As muito lâminas texto, encantadas são droga. roubadas e Chihiro herda a Desse última tamanho aqui, vocês conseguem ver meu ó, esse aqui é o quadro de Kagurabachi. É, os balões de fala, no caso. Ó, é assim. Aí de Jujutsu Kaisen, é assim.
espada Arrancado. deixada por ele, Arrancado. Enten. A partir daí, parte em busca de vingança, tentando Eu só leio esse recuperar as bagulho por causa da espadas cena e de aula, mano. Tô impedir que esperando. caiam nas mãos Os erradas. capítulos novos, mano. A Cadê? premissa é Cadê? direta: um garoto perde o pai, herda uma Ele vai acabar espada o quê? e Em caça os três- responsáveis. em E 20 o volumes, impacto 13, foi 13, 20 imediato. volumes. Não sei quantos Uma volumes semana tem depois da agora. estreia, a obra chegou ao primeiro lugar em visualizações no Manga Plus, superando séries já adaptadas para anime. Mais tarde, ultrapassou 100 milhões de visualizações, alcançou 2 milhões de cópias em circulação, venceu o Next Mano, o Manga melhor Awards personagem do desenho foi um cara que 2024. morreu no primeiro arco, que é o Sojo, o vilão. E agora, esse maluco de cabelo branco eu esqueci. Não, cabelo branco, amarelo. Esse cara aqui é um random, mas ele tipo, tem mais história, contexto, subtrama. Personagens femininas. Cara, simplesmente não existe personagem feminina nesse bagulho. Tecnicamente é um demérito, tipo, mas todas são irrelevantes. A única que foi irrelevante foi que mostrar aqui no último arco. E nem sei se vai ser tão irrelevante assim pra finalização da obra, droga. Kagurabachi tem vários problemas, mas tipo, eu não tô lá pra ler os problemas, foda-se. Tô lá pra ver as cenas de ação. Na categoria Não importa o impressa, contexto, foi o contexto, indicado só ao ler as Eisner páginas, Award de de 2025, ganhou o prêmio especial de dedicação no Magatemi Award e ainda rendeu a Hokazono uma homenagem no meu American Manga Awards. Para uma primeira serialização, é um resultado gigantesco. Figura. De estudante a mangaka da Jump. Takeru Hokazono nasceu no ano 2000 em Osaka. Antes de virar mangaka, ele estudava design de produto e desenhava objetos como móveis e cadeiras. Rapaziada, Apesar de gostar de desenhar, ele não desenhava mangá na universidade. Ele nem lia muitos mangás. E mesmo assim, era muito influenciado por obras como Naruto, principalmente, e My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. A virada para ele veio na pandemia, em 2020. Com mais tempo em casa, Hokazono decidiu tentar desenhar mangá de verdade. Ele percebeu que era muito mais difícil do que ele imaginava, mas também descobriu que ele queria fazer aquilo o tempo todo, pois era algo que exigiria dedicação. Por isso, ele deixou a faculdade no segundo ano e passou a se dedicar ao mangá. O seu primeiro one-shot, Enten, recebeu uma Tá menção parecendo Naruto. honrosa no prêmio Conheci Tezuka um da cara que não Shueisha. tanca o primeiro capítulo de Kagurabachi. O primeiro capítulo de Kagurabachi é definitivamente alguma coisa, cara. Você vai lá e você perde bastante o interesse na obra, mas depois você vai lá e se mantém. Quase que ela se mantém consistente. Ela melhora em relação ao primeiro capítulo, obviamente. Aí depois vai lá e se estabiliza num bagulho, tipo, na linha de mediocridade, mas que te entretém. Tipo, um anime nota 7, random da temporada. É isso aí. Pronto. Mas quando sair anime dessa porra aqui, provavelmente vai ser um sucesso do caramba. Tinha muito texto pra geração TikTok ler, mas sabia toda a história de Jujutsu Kaisen pela Edith. Exatamente. É spoilers, cara, é spoilers. Um detalhe importante é que Kohei Horikoshi, autor de My Hero Academia, era um dos jurados. E ele elogiou a forma como Hokazono usava a virada de página para surpreender o leitor, dizendo que aquele senso de direção já parecia profissional. Depois disso, Hokazono lançou outros one-shots, que já trabalhavam com o tema vingança, que mais tarde seria central em Da Kagurabachi. hora. Mais tarde, Não sabia. ele visitou o estúdio de Kohei Eu acho que eu vou Horikoshi fazer um vídeo sobre animes e mangás, mano. Só que vai ser muito bem centrado. e viu de perto o ritmo pesado de uma serialização profissional. Ele até chegou a ajudar desenhando alguns clones do personagem Twice no capítulo que estava sendo feito. A experiência intensa o assustou, mas também tornou o sonho mais real. Kagurabachi começou a ser pensado no fim de 2022. O primeiro capítulo levou cerca de 6 meses para ficar pronto, e quando estreou, o impacto foi imediato. Por que Kagurabachi fez sucesso tão Por causa da internet. rápido? E por causa que a Kagurabachi Jump foi esperta. provavelmente chamou a atenção Sabia que o primeiro bagulho não era tão bom assim, foi lá e meteu do louco e fez parecer que ele era masterpiece. pela imagem. Segundo o editor Takuro Imamura, Chihiro nasceu de uma ideia simples de Hokazono. Um personagem todo de preto não seria muito legal? A partir disso, o protagonista ganhou uma identidade forte. Ele era frio, quieto, sombrio e fechado. Diferente dos heróis mais extrovertidos ou otimistas comuns em muitos mangás shonen.
O preto não era só roupa, virou parte da linguagem visual da obra. O Chihiro podia surgir da escuridão, se misturar a áreas chapadas da página e parecer alguém que carregava a própria sombra dentro da composição. Além dele, Hokazono criou um mundo marcante, um Japão falso misturando espadas, feitiçaria, tradição, violência, inspirado na visão hollywoodiana do Japão, que costuma atrair... Ele fez o world build tão básico do bagulho, que tipo, você nem precisa pensar tanto, por causa que provavelmente vai mudar muita coisa. Se for estabelecer, sei lá, um novo arco. Por exemplo, nesse arco aí do leilão aí, eu esqueci o nome do bagulho. O arco do leilão, por exemplo, ele estabelece lá como que é a Tóquio principal, como que as feiticeiras agem, e já era. Pronto, você vai levar esse bagulho, ele se levou até agora e não adicionou mais coisa. Tantas coisas, não adicionou tantas coisas. A última coisa que adicionou o quê? Deu uma aprofundada no conflito lá do... Que teve a guerra contra o outro país fictício lá, sei lá, uma referência a alguma merda que o Japão fez, vascou um povo lá. Provavelmente. Provavelmente. Aí foi lá e fez o bagulho. Fica, mano. Pronto, simples. Só tipo, eu acho que não vou desenvolver tanto assim, mas beleza. Eu tinha escrito Konosuba, não Kagurabate. Kagurabate? Konosuba. Caralho! Iros ocidentais. Assim, um cara Kagurabate... no primeiro capítulo de Konosuba. Caralho, ali, Kagurabate, perdão. Konosuba tinha geração de TikTok. Nasceu com uma imagem fácil de reconhecer. Chihiro de preto, empunhando uma katana, cercado por sombras, uma light novel, teve mangá e o anime. Sangue e peixes dourados em um Japão fantástico. Em um mercado cheio de obras disputando atenção de formas cada vez mais mirabolantes e muita coisa com cara de genérico, isso fez diferença. A série tinha uma silhueta clara e uma promessa simples: ação estilosa com espada. Depois da estreia, Kagurabate explodiu no Manga Plus, impulsionado por memes de fãs estrangeiros tempo suficiente se passou. Que tratavam a obra como se já fosse um grande clássico, antes mesmo da estreia. Mas a piada virou interesse real. Muitos foram ler e encontraram um mangá com sustenta no gore e nas cenas épicas. Direção visual forte, boas cenas de ação e uma atmosfera diferente dentro da Jump. Esse apoio só cresceu. Fãs internacionais fizeram um movimento de compra em massa do primeiro volume japonês para apoiar a série. Eles se organizaram como comunidade, se chamaram de os Patch Bros, comentaram os capítulos toda semana, divulgaram a obra nas redes sociais, dentre outras coisas. O sucesso de Kagurabate no exterior até foi comentado por programas de TV e sites japoneses, até pelo então editor-chefe da Jump, Hiroyuki Nakano. Mas de nada adiantaria se o mangá não fizesse sucesso no próprio Japão. Recentemente, uma enquete de popularidade apontou que Chihiro é o personagem mais popular do mangá para os japoneses. O público japonês pode se identificar com Chihiro não apenas porque ele é forte ou estiloso, mas provavelmente porque ele concentra valores muito familiares ao imaginário japonês. O dever familiar, autocontrole, sofrimento silencioso, sacrifício e lealdade ao legado do pai. A sua frieza, então, não é só estética, ela vira sinal de disciplina e compromisso moral, como no arquétipo do herói japonês citado em mangá, O Poder dos Quadrinhos Japoneses. O herói não precisa ser recompensado com a felicidade, ele é admirado por suportar a dor e cumprir o seu dever até o fim. Hirohiko Araki, em seu livro, também reforça essa ideia, ao dizer que os heróis verdadeiros lutam sozinhos, enfrentando dilemas que só eles podem resolver. E Chihiro se encaixa muito nesse modelo. Ele é solitário, silencioso, violento quando necessário, mas movido pelo desejo de proteger os fracos e impedir que o legado de Kunishige seja corrompido. Kagurabate também pode ter se destacado pelo seu ritmo veloz, respaldado por shonens recentes como Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Hokazono decidiu o mangá já tá acabando, cara. 3 anos de publicação já tá acabando, ô louco. Guardar as suas melhores ideias para depois. Pelo contrário, ele queria esvaziar rapidamente a gaveta de ideias, usando logo os conceitos que ele havia preparado para a série, deixando o avanço da obra frenético. Isso já fica claro no começo da obra. No capítulo 7, ainda no volume 1, 3 das 7 espadas encantadas já são apresentadas, incluindo a Shin-Uchi, a obra-prima de Kunishige.
A intenção era surpreender o leitor e mostrar que a história não estava economizando acontecimentos importantes. Esse ritmo acelerado pode ser uma das grandes forças de Kagurabachi, que se comunica com o público atual, menos paciente e acostumado a muitos estímulos, porque mantém a sensação de que algo relevante acontece a cada poucos capítulos. Mas também pode ser uma faca de dois gumes. Mais pra frente eu entrarei em detalhes. Outro motivo para o sucesso da obra pode ter sido a mistura de familiaridade com novidade. A base ainda é shonen: trauma, inimigos fortes, poderes, batalhas, crescimento e objetivo claro. Mas o tom é mais sombrio, frio e cinematográfico. Inclusive, falaremos mais tarde da grande influência cinematográfica do mangá. Não tem muito o comentar pro bagulho, por causa que o Kagurabachi não tem muito o comentar assim. Não é denso o suficiente pra poder tirar uma análise fodida, que não sei o que, além de contar a história do bagulho. Imamura achou que a proposta inicial era desafiadora, porque uma história de vingança com um protagonista sombrio não era exatamente a fórmula mais tradicional da Jump. Normalmente, esse tipo de personagem frio e movido por ódio aparece como coadjuvante, rival ou anti-herói, e não como o protagonista central. Mas Hokazono já vinha trabalhando nesse tema em one-shots, então Imamura decidiu apostar. E um dos acertos de Kagurabachi é justamente ter uma motivação simples e forte. Chihiro quer se vingar dos assassinos de seu pai. A vingança funciona porque ela é imediata, ela é fácil de entender e já cria atenção desde o início. E no ocidente, ainda tem o fato de que vingança é um tema popular presente em muitas produções. A questão é, como fazer o público torcer por um protagonista que mata de forma fria? Kagurabachi resolve isso de duas formas. Dando uma motivação pro cara e sendo zica. Foda-se. Eles são random, são figurantes, então tudo certo. Hiro não age só por vingança. Ele quer recuperar as lâminas encantadas para impedir que sejam usadas contra a vontade de seu pai. Isso dá um senso de moral à missão dele. Segundo, a obra coloca Chihiro ao lado de personagens mais leves e humanos, como a Char e o Hakuri. Eles equilibram o tom sombrio das... literalmente ela tá de escanteio. Foi relevante no primeiro arco e já era. História e revelam que ainda existe afeto dentro do protagonista. E quando Chihiro passa a proteger essas pessoas, o leitor deixa de vê-lo apenas como alguém movido por ódio. Muito puto no começo de Kagurabachi, essa merda que eles fazem. Deixar ele todo com os bocão. Eles sempre têm que ficar... Fecha a boca, caramba. Eles têm que sempre ficar com a porra de um bocão, mano. Não dá, mano. Tá, isso me deixava muito puto, mano. E ele começa a parecer alguém que, apesar da dor, ainda pode ser um herói. No fundo, a vingança é só o ponto de partida. O verdadeiro centro emocional de Kagurabachi é a família. Chihiro carrega o legado do pai. Hakuri sofre com o peso dos Sazanami. E as espadas representam herança, memória e responsabilidade. Por isso, quando Chihiro luta, ele não está apenas empunhando uma espada, ele está tentando responder a uma pergunta maior: o que significa herdar algo de alguém? As técnicas narrativas. Hokazono já chegou a explicar as suas táticas narrativas em entrevistas e no jumpmangashow.com, um portal oficial da Shonen Jump para ajudar aspirantes a mangaka. Vamos dar uma olhada em algumas de suas técnicas reveladas? Primeiramente, como Kagurabachi destaca os seus coadjuvantes. No arco do leilão, quando a técnica espiritual de Hakuri desperta, isso não serve apenas para fazê-lo parecer legal. Ele também ajuda Chihiro a avançar, ou seja, o brilho do personagem secundário movimenta o eixo do protagonista. Essa é uma lição importante de criação de mangá. Um coadjuvante não deve apenas ter uma cena legal porque sim, é preferível que essa cena mude o fluxo da história em algum nível. E você sabe como que se cria um protagonista que move a história? Bom, uma das dicas mais interessantes de Hokazono é que o protagonista precisa ser colocado diante de pessoas que o influenciem diretamente. Essa influência pode vir por admiração, conflito, desafio ou choque de ideias. O protagonista cresce quando alguém o força a duvidar de si mesmo. Em Kagurabachi, Chihiro passa por esse tipo de conflito quando é confrontado por personagens que o fazem questionar o peso de empunhar uma espada encantada. Ryuki coloca sua posição em xeque. Hakuri, por outro lado, ajuda Chihiro a recuperar a sua determinação.
Isso mostra que crescimento de Em personagem Shonen não atuais, com 5 páginas de explicação e feitos para o oponente sumir da história depois de perder contra o protagonista. Típico, mano. Mano, isso que é foda. O bom é que esse mangaka ele fez o seguinte, mano. Ele já deixou um monte da história já preparada pra quando ele começar a fazer e já terminar rápido, mano. Aliás, eu devia estar fazendo isso no bagulho que eu tô fazendo. nasce apenas de treinamento ou aumento de poder. Nasce de atrito, choque de ideias e sentimentos. Um bom personagem muda quando encontra pessoas que o obrigam a olhar para si mesmo de outro jeito. E você sabia que vilões fortes têm convicções fortes? Pois é, Hokazono ensina que um vilão marcante não precisa apenas ser poderoso, ele precisa acreditar em alguma coisa, mesmo que seja uma Cara, essa percepção cena é muito foda, deturpada. Quer dizer, não é uma cena do mangá, é bagulho da capa, mas tipo, essa luta aí é foda demais Funciona no mangá. porque ele não é apenas um primeiro inimigo forte, ele é um espelho distorcido do próprio Chihiro. Os dois estão ligados a Kunishiga e Rokuhira, os dois se conectam às lâminas encantadas, os dois são fascinados pelo legado deixado por aquelas armas, mas a interpretação é completamente diferente. O Chihiro acredita que as espadas devem ser usadas para proteger os fracos e destruir o mal. O Sojo acredita que elas existem para matar. Esse choque transforma a batalha em algo maior. Não é apenas espada contra espada, é a herança contra a interpretação, proteção contra massacre, vingança contra simplesmente vai lá e arranca um braço um do outro e depois tá lá com os braços. Não à toa, a luta entre Chihiro e Sojo é uma das favoritas do próprio Hokazono. E batalhas entre lâminas encantadas sempre deixam ele nervoso, porque são confrontos grandes, daqueles que o leitor espera impacto. E Kagurabachi sabe que precisa entregar esse impacto. Agora, que tal falarmos de cinema e silêncio? Um dos motivos para Kagurabachi parecer tão cinematográfico é a influência direta de filmes ocidentais. Hokazono é influenciado por obras como John Wick, filmes do Tarantino, David Fincher, Christopher Nolan e até produções da Marvel. De John Wick, ele absorve não apenas a ideia de vingança, mas também a câmera lenta, a coreografia e a sequência contínua de cenas de ação que tentam sempre fazer algo novo. De Tarantino, ele menciona a influência no uso de câmera lenta e na divisão dos quadros para enfatizar a velocidade. Mas existe uma diferença essencial entre o cinema e mangá. No cinema, o movimento acontece de verdade. No mangá, tudo está parado. Hokazono diz que, quando faz os rascunhos, cria Baki está fazendo a mesma coisa, mas são vários capítulos inúteis dos principais batendo em aleatório, cara. Por que Baki ainda existe, mano? Pelo amor de Deus, autor. Tinha outras formas melhores pra subir o poder de todos os personagens antigos. Que era simplesmente tendo eles feitos. Cara, aliás, o Baki já não tem arco, tipo, que ele simplesmente desaparece, porra do mangá. Aí depois ele volta, dá uma aparecida e depois some de novo. Vídeo na cabeça e traduz aquilo para o mangá. Mas ele não pode desenhar todas as imagens que ele imagina porque não há páginas o suficiente. Então ele extrai os pontos-chave. É por isso que Kagurabachi não é forte apenas porque ele mostra a ação. Ele é forte porque ele sabe quando pausar a ação. A obra usa muito uma alternância entre movimento e quietude. Hokazono fala sobre capturar os pontos em que o movimento passa rapidamente para a pausa. Isso é muito cinematográfico. É como se, depois de um golpe, o som cortasse por um segundo. Essa pausa dá peso ao impacto. Em vez de mostrar tudo o tempo inteiro, Kagurabachi escolhe os momentos-chave. No clímax do primeiro capítulo, por exemplo, depois que Chihiro executa uma técnica no ar e aterrissa, vem aquele quadro de um personagem olhando para o céu. Hokazono descreve essa sensação quase como se o som cortasse de repente, como eu já falei. O leitor sai de uma sequência de movimento e cai em um instante silencioso. Esse contraste do silêncio depois do... É tipo aquele bagulho lá de plano sequência, mas obviamente não tem como reproduzir isso no mangá. A menos que o cara fosse maluco. Teria que ter, tipo, sei lá, cada volume teria que ter... Se fosse contar uma história normal, tipo, pegar a história inteira de um volume, aí tentar fazer em plano sequência, entre aspas. Não teria como, porra. Não teria como. Mas, tipo, é a sensação que tipo, a conectividade que um bagulho traz pro outro na virada de página. De uma página, da virada de página de uma página pra outra.
um do lado do outro. O estrondo cria peso. Se tudo é barulho, nada é impacto. Se tudo é velocidade, nada parece rápido. Para uma cena parecer veloz, ela precisa de pausas. Para uma cena parecer brutal, ela precisa de silêncio depois do golpe. E além disso, os quadros grandes, em especial os que ocupam 2 páginas do mangá, capturam momentos de ação Tem muita que... página do Kagurabachi que é 2 páginas, é muito da hora, cara, é muito da hora. Uma merda que eu vejo no celular, né, mano? Não tem como experienciar o bagulho direitinho. Quase que esse cara vai lá e faz uma formatação meio bosta. Ficou quase 2 anos sumida uma vez. Apareceu em flashback ou em uma página aleatória. parecem slow bacana. motion de filmes de ação, utilizando novamente a combinação de quietude e movimento. Agora vamos para a condução do olhar e a ação impactante. Hokazono quer criar cenas de ação mais impactantes do que qualquer outra série em publicação. A ambição dele não é só fazer batalhas claras, mas imagens memoráveis que pareçam novas até mesmo para ele. Mas essa busca pelo espetáculo não vem antes da leitura. Para Hokazono, uma boa cena de ação precisa transmitir informação clara. Quem ataca? Quem é atacado? O que está acontecendo e qual é a emoção que a cena deve causar? Por isso, muitas vezes a força da ação vem da subtração. Menos efeitos, menos objetos, menos distrações. Uma batalha não... Exatamente, mano, o que eu tô falando. Cadê os balões de fala? Não existe. Tem parte que não tem balão de fala, mas tem o texto na tela. É aqueles textos lá que, tipo, se mistura com o cenário, mas você consegue diferenciar, obviamente, pra você conseguir ler. Precisa ser cheia de detalhes para funcionar. Ela precisa ser compreensível e impactante. Quanto menos distrações houver, mais os movimentos dos personagens se destacam. Kagurabachi tenta equilibrar exatamente isso. Ação bonita, forte e visualmente marcante, mas sempre clara para o leitor. Uma das qualidades mais interessantes de Kagurabachi é a condução do olhar. Em muitos mangás de ação, o autor usa linhas de velocidade ou concentração para indicar para onde o leitor deve olhar. Kagurabachi muitas vezes faz isso usando objetos dentro da própria cena. Mesmo sem desenhar nenhuma das linhas tradicionais de concentração, a composição faz o olho ir para onde o autor quer. É possível que esse aspecto tenha vindo então, por exemplo, você vai olhar pro pé primeiro. Esse aqui é o que tá de maior aqui, traseiro do maluco. Aí você vai chegar no texto e aqui, ó, os malucos. Pronto. É guia, mano. Básico. Novamente da inspiração no cinema, pois os filmes não possuem, as clássicas linhas de velocidade presentes nos provavelmente mangás. vai fazer só isso depois. Ou ele vai, sei lá, o bagulho dele vai pagar ele milhões, vai viver que nem a autora de Kimetsu no Yaiba. Provavelmente, capaz de quando sair o anime, o cara chegar no nível de Kimetsu no Yaiba mesmo. Aí chegar, aí vender pra caralho. Aí vai lá e ele só simplesmente vai lá e escreve os bagulhos e outros desenha. Faz spin-off, faz light novel e então já era. Hokazono provavelmente quis replicar esse efeito. Para a cena continuar impactante, ele explora ângulos de perspectiva ousada, distorcendo personagens e objetos, e achuras em pontos estratégicos para dar a sensação de borrão de movimento. E também há o fator narrativo. Uma imagem marcante só funciona de verdade quando a história caminha até ela. Quando Chihiro desembainha a Enten e os peixes dourados aparecem, a imagem é bonita por si só, mas ela fica mais forte porque está ligada ao pai, à espada, à memória, à violência e à identidade do protagonista. Originalmente, Hokazono pensou em usar carpas, as Nishikigoi, as cores vermelhas. Quer dizer, não genérico por causa que o cara tem o poderzinho, mas tipo, já seria um bagulho meio batido se fosse fazer. Por causa que carpa já tem uma alta significância na cultura japonesa e oriental, esses bagulhos. A preta e branca combinariam com uma história de vingança cheia de sangue e com um protagonista vestido de preto, mas depois mudou para peixinhos dourados. O motivo era simples, eles simbolizavam melhor a vida de Chihiro com o pai e funcionavam melhor visualmente. As carpas tinham corpos mais compridos e poderiam parecer planas demais na página. Já os peixes dourados, com nadadeiras mais expressivas e formas variadas, criavam uma imagem mais marcante quando Chihiro sacava a espada. Assim, um detalhe que poderia ser apenas ornamental se tornou uma das imagens mais fortes de Kagurabachi. Essa decisão mostra algo importante. Design bom não é só estética, é estética com função.
Hokazono também destaca que, para criar painéis de impacto, o autor deve pensar em quais elementos já foram apresentados na história e como eles podem ser usados visualmente. Por exemplo, o fundo, os objetos pequenos e os detalhes de cenário não devem estar ali apenas para enfeitar. Aquela cena lá porra. Como que é que eles chamam lá no Avatar? Aquele lugar lá a Antártida lá, do bagulho dos nômades da água. Nômade da água? Não, dos dobradores de água lá, porra. Aquela cena lá do santuário e no final do desenho? Muito zica, mano, muito zica. Eles precisam reforçar a ideia principal da cena. Também, né? Um relâmpago branco contra a escuridão aumenta o contraste visual. Uma árvore partida e uma espada quebrada reforçam a sensação de corte. O impacto nasce quando tudo dentro do quadro trabalha para a mesma ideia. Hokazono também já falou sobre como criar batalhas imprevisíveis. O segredo dele é colocar contradições dentro do contexto. Kiora, por exemplo, é um vilão cruel que despreza vidas humanas, mas ao insistir em cumprir a sua própria convicção até o fim de forma cega, acaba não percebendo que abriu uma brecha para os heróis alcançarem o seu objetivo. O desenvolvimento surpreende o leitor, mas ainda faz sentido dentro da lógica do personagem. A batalha fica mais forte quando combina convicção, contradição, imagem marcante e direção visual clara. Tá, e quanto a explicar sem transformar tudo em... O vilão principal, o vilãozão do bagulho aqui, o Algoz. O Algoz aqui do Kagobashi final é o tio do protagonista. Tá, como que eles vão desenvolver isso? Eu tô esperando sair a última página que eles vão... o último capítulo que eles vão tentar dar uma lore desse bagulho aí. Como que conheceu o pai do Chihiro, conheceu a mãe dele, que não sei o que. Como que eles vão fazer esse bagulho aí? De que a mãe do Chihiro, ela é uma sacerdotisa do Japão, que não sei o que. Como que eles vão fazer isso aí? Exposição. Kakurabate também tem uma preocupação clara com a transmissão de informações. Hokazono organiza as ideias como se estivesse dando uma aula para alguém que não sabe nada do assunto. Isso ajuda a descobrir qual é a melhor ordem de explicação e o que pode ser cortado. Mas ele evita transformar tudo em texto expositivo. Uma das estratégias é intercalar explicações com falas que demonstrem personalidades e convicções dos personagens. Assim, a informação não serve apenas para explicar o mundo, ela também revela caráter, conflito e emoção. Se o autor despeja tudo em blocos longos de texto, a leitura fica pesada. Mas, se a informação aparece dentro de uma cena viva, com conflito e personagem, ela se torna parte da narrativa. Muito informação fácil. boa não é aquela que apenas explica, é aquela que também cria tensão. Vocês lembram que Correio Orikoshi... esses animes aí mais antigos, cara. Tem que pegar pra assistir. Eu tô pensando em voltar a assistir anime lá na Kika, rapaziada. O que vocês acham também? Voltar a assistir anime na Kika. Já elogiou o Hokazono? Então, tem mais elogios vindo aí. Ele falou muito bem do trabalho de câmera e do uso de preto chapado do Hokazono. Uma cena que o impressionou foi lá no terceiro arco, quando uma ameaça aparece na frente do protagonista. No primeiro plano, aparece a mão de Chihiro cortada pela composição, mas ao fundo está a ameaça. O rosto de Chihiro nem aparece. Mesmo assim, a relação entre os dois é transmitida apenas pela imagem. Isso é sofisticado. Um autor menos confiante talvez desenhasse o rosto, colocasse uma fala e explicasse a tensão. O Hokazono usa posição, distância, mão, espada e enquadramento. Horikoshi chegou a comparar a cena a uma pintura religiosa transmitindo um mito pela imagem. É perigoso se o autor só quiser desenhar cenas bonitas. No caso de Hokazono, existe uma preocupação com o fluxo e passagem de informação. Se a cena surge do nada, ela pode até ser bonita, mas não emociona ou arrepia. Agora, uma breve sessão de crítica. Olha, o começo de Kagurabachi apresenta tudo muito rápido, possivelmente também motivado pelo machado do cancelamento que decapita os mangás da Jump que não fazem sucesso num espaço de 10 semanas. Tipo, é muito Para um público que gosta de desenvolvimento rápido, isso pode funcionar. E aparentemente funcionou, mas parte dos leitores pode sentir uma barreira nesse início. Eu passei por isso.
Como os acontecimentos são É rápidos, muito rápido não você há se muito perder, tempo você para ir lá atrapalhar e ler o bagulho. personagens e relações, então é possível sentir artificialidade nas interações, e isso afetar o envolvimento do leitor na história nesse primeiro arco. Pode chegar até o ponto de personagens morrerem e você nem se importar, Pior ou que algum é, cara. personagem Tipo, eles fizeram essa trupe aí pra tentar acabar com o Soldier. 1, 2, já era, acabou. E aí? Pelo menos tentaram dar. Um cara que sobreviveu lá. Deram uma puta lore pra ele. Ah, não, que o cara ficou doentaço da cabeça. Aí ele vai lá e ele tem um amigo de infância. E esse amigo de infância, ele usa uma máscara. Então ele pegou o quê? O poder dele lá não é ele poder usar, manipular ferro. Então vamos pegar ele pra. Fazer o seguinte, vamos botar ele, o cara tá doidão na cabeça, vamos usar ele vai usar seu poder inconscientemente, fazer o amigo dele lá usar a máscara, a porra do poder dele usar a máscara e proteger ele como se fosse um Shikigami ou coisa parecida. Zica, pronto. Não sei se ele pensou tudo nisso, mas tipo, foi 1, 2 e ele falou, ah não, eu vou deixar, talvez, eu vou deixar quem viu naquela bosta lá. Eu eliminei os caras e cadê, né? Não, vou pegar esse maluco aqui, dar uma lorezinha pra ele, da hora já era. Se ele tivesse já pensado disso nesse começo, foi da hora também, mas, tipo, não é como se anulasse que a gente simplesmente esqueceu dos outros 6 malucos lá. Animes mais antigos são os melhores. Não ficava jogando muita informação inútil. que até Mas era parece muito lento, cara. interessante, mas tem um fim precoce. Porém, a partir do segundo arco, com o risco de cancelamento já menor, a trama dá uma desacelerada e Sim, dedica mais ainda assim é tempo a rápido. construir personagens, relacionamentos, desenvolvimentos, world building e etc. E o segundo arco é o meu arco preferido até o momento, diga-se de passagem. O arco do leilão. Daí pra frente, o autor toma o tempo necessário para as coisas acontecerem, com cada vez mais personagens cativantes e situações impressionantes aparecendo, com o protagonista mudando um pouco mais a cada arco. Outra coisa que melhorou bastante com o tempo. Nossa, ainda bem, cara, pelo amor de Deus. Odeio essa bosta, eu odiei essa bosta aqui que eles fizeram, que ele fez no primeiro capítulo. Cara, fecha a boca, pelo amor de Deus. Isso aqui eu acho meio pai também, mas beleza. Foi a expressividade dos personagens, que Porra, antigamente era tudo bem contido, até mesmo com personagens voltados para a comédia. A mudança foi tão grande que atualmente é muito comum o estilo Chibi aparecer nas páginas. E algo interessante para falar é que Kohei Horikoshi não elogiou tudo que ele viu em Kagurabachi. Horikoshi diz que Kagurabachi é muito bem estruturado capítulo a capítulo, com preparação, desenvolvimento e desfecho claros, o que torna a leitura fácil e satisfatória. Mas essa mesma qualidade pode virar uma fraqueza. Quando um capítulo termina com muita tensão, o seguinte às vezes reseta essa empolgação e volta para uma nova sim. preparação. E aí, em certos momentos, para ele, Hokazono poderia manter o embalo emocional do gancho anterior e avançar direto para as cenas impactantes, sem reconstruir tudo do zero. No fim, Horikoshi incentiva Hokazono a se soltar mais artisticamente. Mídias modernas Ele acham diz que Kagurabachi já é muito interessante, mas quer ver o autor arriscando ainda mais. Mais culta, mais densa. Não, cara, isso tipo vira uma maçaroca. Não tem necessidade disso tudo. Desenvolve os bagulho, pelo amor de Sem Deus. ficar preso demais à ideia de preciso fazer do jeito certo para o leitor entender. Para Horikoshi, Hokazono já tem força o suficiente para experimentar fora do básico. Afinal, Kagurabachi começa como uma vingança, mas ele cresce como uma história sobre herança, laços familiares, convicções e o peso de carregar uma espada. São vários os fatores que podem ter levado Kagurabachi ao sucesso inicial, mas a obra continua relevante porque ela possui uma identidade própria. Não se trata apenas de vingança, é dor, sombra e violência transformadas em imagens inesquecíveis. Fala galera, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Se vocês gostariam de ver mais conteúdos do tipo aqui no canal, considere se inscrever ou deixar o like, isso vai ajudar. Será que... Não é lento, tipo... Vídeo, você não vê que tá passando, você não vê ele passando, mas tipo... Eu sinto que poderia ser mais rápido. Talvez seja por causa do, tipo, da entonação da voz dele que é muito calma, mano. Deve ser por causa disso. Na moral. Com certeza o meme foi brutal. Se consolidou bem, exatamente. Kagurabachi é muito bom. Top 3 melhores shonens atualmente, na minha opinião, é claro.
Não tem muita coisa pra competir, né? Aposto que Araki, Jojo e Fujimoto Chainsaw Man gostariam muito de Kagurabashi. Ok? O pessoal que não lê o mangá porque ainda tá preso no meme, porque ainda não é mainstream, ou porque... É por causa que não saiu anime ainda. Por causa disso que eu não tô falando. Será que quando sair anime eu vou ficar enchendo o saco por causa que não tem personagem feminina relevante? Por causa que todas são irrelevantes. Todas elas, todas. Eu quero ver como que o autor vai fazer com a guria do... A filha do maluco aí. Esqueci, mano. Eu esqueço o nome dos personagens, perdão.